Na aula de hoje eu vou ensinar essa camiseta para vocês com paetê super linda, gente, mega fácil para confeccionar, rapidinho também você faz, viu? A nossa peça da aula de hoje ela tá no tamanho M, tá? Mas aí logo no início da aula eu vou falar para vocês como fazer em outros tamanhos. Então continua assistindo o vídeo e vamos lá começar a nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com fio Encanto Slim, essa é a cor amêndoa, número 7650, é um fio 100% viscose. Agulha para crochê 3 milímetros, cola universal para arremate do fio, tesoura, fita métrica e paetê. Eu comprei esse paetêzinho aqui, ó, ele tem 2 centímetros, tá? E vem com esse furinho pequenininho. Para facilitar o meu trabalho, eu fiz os furinhos maiores no meu paetê, gente, ó, olha a diferença, né? E aqui a agulha vai passar tranquilamente. O que que eu fiz? Peguei um furador de papel, o meu é esse aqui de 2 furos. Se você tiver o furador de um furo só, é mais fácil. O meu vem com uma tampinha plástica, eu tirei porque eu preciso ver o furinho aqui, tá? Eu vou aproximar a imagem para vocês verem melhor. Olha, o meu furinho, ele fica na pontinha do paetê, tá vendo? Então, eu vou colocar o paetê aqui por baixo e não vou centralizar o furinho ali, ó, no furador, tá, gente? Assim, ó, dá pra ver melhor. Eu vou deixar esse furinho mais pra cima, porque na hora que eu fizer o segundo furo maior, fica numa posição legal, tá? Então, eu fiz os furinhos em todos os paetês que eu vou usar aqui agora. Para começar a nossa blusa, a gente vai fazer um cordão de correntinhas com a medida de busto. Pode ser P, M, G, GG, infantil. Com a medida de busto não tem erro, pessoal. Então, vocês vão pegar a fita métrica, medir a circunferência completa do busto. Você vai anotar aí, 100 centímetros, 110, 90, 80, não tem problema. Você vai fazer essa quantidade aqui de corrente em centímetros, não vai contar correntinhas. Pontos bem soltinhos, se o seu ponto for apertado, pode até aumentar a agulha. Se você fizer com os pontos fechados, você vai gastar mais fio e a sua peça fica estruturada, perde caimento. Então, um cordão de correntes com a medida de busto. Aqui no meu caso, eu vou fazer uma blusa com mais ou menos 100 centímetros de correntes. Fiz o meu cordão, eu vou mostrar para vocês agora como conferir essa medida. Eu dobrei o cordão para facilitar, tá? As duas pontinhas estão aqui. Vou pegar a fita métrica, vou segurar aqui, ó, junto com as duas pontinhas do fio e vou esticar esse cordão, tá, pessoal? Deixa ele em repouso, não, aqui é diferente. Se eu deixar ele em repouso, ele vai lá no 41, tá vendo? Só que eu vou esticar, então ele tá no 50, então eu tenho 100 centímetros de corrente. Aqui você pode esticar mesmo. Agora, opa, deixa eu fazer uma aqui que desmanchou. Eu vou trabalhar carreiras de pontos altos para fazer a parte de cima. Como as costas ela tem uma leve abertura para facilitar na hora de vestir, então a gente vai voltar com esse cordão. Então, faço 3 correntinhas, viro, pulo 1, 2, 3, vou aqui na quarta e vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Gente, não aperta os pontos, tá? A peça para ficar vazadinha, bem soltinha. Um ponto alto para cada um até o final do cordão. Completei a primeira carreira de pontos altos. Não vamos fechar aqui ainda, tá? Vamos fazer mais uma. 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto. Você vai virar o trabalho, vai a partir do seguinte ponto alto e faz mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá, pessoal? Cada pontinho vai ganhar um, não vai pular nenhum, porque a gente não vai fazer diminuição. Vai fazendo aqui, ó, um para cada um, na base do ponto, pegando as duas alcinhas até o final do cordão.
Completei a segunda carreira de pontos altos, fiz 3 correntinhas, virei e vou fazer mais uma carreira, tá? Essa daqui é a parte de cima da blusa, vai ser tipo um cos na parte superior. Agora, vou completar a minha terceira carreira de pontos altos, um ao lado do outro. Terceira carreira finalizada, agora a gente vai começar a carreira onde a gente vai pregar os paetês. Vamos fazer aqui, gente, ó, o fechamento da nossa blusa. Então, um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, pula um ponto, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no seguinte, um ponto alto. Eu tenho 3 pontos, uma correntinha no quarto ponto. Eu vou vir com o paetê, olha só a forma que eu vou pregar esse paetê. Eu lacei para fazer o ponto alto, vou pular um ponto, pego aqui o buraquinho, vou no próximo ponto alto, trago a laçadinha e faço o meu ponto alto. Então, eu fiz o ponto normalmente pulando um pontinho de base, só que eu prendi o paetê. Ele vai ficar soltinho, tá, gente? Você não vai apertar esses pontos, não. Então, vamos novamente fazer 3 pontos altos, que vai ser a distância entre um paetê e outro. Uma correntinha, pula um ponto de base, no seguinte, ponto alto. Correntinha, pula um, ponto alto, correntinha, pula um, ponto alto. Então, eu tenho novamente aqui os 3 pontos, uma correntinha, pego o paetê, eu vou fazer o ponto alto aqui. Então, eu já boto a agulha no paetê, pulo um ponto e vou no próximo e faço o ponto alto normal, tá vendo? De novo, 3 pontos de distância, sempre pulando um ponto de base e fazendo uma correntinha, pontos bem soltinhos, 3, correntinha, pego o paetê, vou colocar ele aqui, ó, já no lugar para enfiar. Ó, laça, agulha no paetê, pula um ponto alto, traz a laçadinha, tira 2, tira 2. Então, eu vou fazer toda a carreira dessa forma. Lembrando que a gente não contou pontos, né? No final, a gente vai ver como é que vai fechar aqui a distribuição dos pontos altos, porque a gente tem que ter 3 pontos de separação entre um paetê e outro. Mas a gente faz ajustes lá no final, se for preciso. Vou distribuir e volto com vocês lá no final para a gente fechar a carreira juntos. 3 pontos altos separados por uma correntinha entre um paetê e outro. Cheguei aqui no final da minha carreira e olha só, pessoal, sobraram 2 pontos e eu vou pular esses 2 pontos para fechar aqui, tá? Então, tem 1, 2, 3, um ponto com paetê. E aqui eu tenho os 3 pontos iniciais, 1, 2, 3, fiz aqui o último ponto alto, correntinha, vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. A próxima carreira é ponto sobre ponto sem paetê. Então, a gente começa com 1, 2, 3, 4 correntinhas, vai no próximo ponto alto, um ponto alto, correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Então, essa carreira é ponto alto, sobre ponto alto, separados por uma correntinha, até o final. Bem soltinho, pessoal, não esquece disso. Se apertar, a peça perde o caimento. Tô repetindo para você não esquecer. Prontinho, carreira toda feita. Agora, a gente volta para a carreira de paetês. Nós temos aqui, ó, entre um paetê e outro, 3 pontos altos. Nessa carreira que a gente vai fazer agora, o paetê, ele vai ser preso no ponto do meio, nesse ponto aqui, tá? Então, eu vou
finalizar minha carreira aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui onde eu tô, não é o lugar do paetê, é no ponto do meio. Vou fazer 3 correntinhas para subir, mais uma para virar. Olha lá, esse é o primeiro ponto, o do meio é esse. Deixa eu só arrumar aqui para vocês verem direitinho. Ó, o paetê tá aqui, 1, 2, 3. Então, o ponto do meio é esse. Lacei. Vou em cima desse ponto alto. Faço outro ponto alto. Uma correntinha e vamos contar os 3 pontos. Um ponto alto com correntinha. O segundo, correntinha. O terceiro, correntinha. No próximo ponto, eu vou prender o paetê. Então, vamos conferir se é o ponto do meio. Olha lá, gente. Um paetê tá aqui, o outro tá aqui. 1, 2, 3. Então, esse é o do meio, tá vendo? Laçou. Passa a agulha dentro do paetê, pega o ponto, traz o fio e faz o ponto alto. Correntinha, vai sobre o próximo ponto. Correntinha. Sempre em cima do ponto, tá? 2, não tô trabalhando no intervalo, não. 3, vou prender o paetê. E assim, a gente vai fazer várias carreiras. Ó, laçou, passa a agulha no paetê, pega o ponto, a base do ponto, traz o fio e fecha o ponto alto. Nós vamos trabalhar agora o comprimento da nossa peça. Eu vou fazer várias carreiras intercalando, uma com paetê e a outra sem. Olha que bonito que vai ficar. Essa aqui é a parte de cima da blusa, né? Mas o paetê, ele vai ficar na posição certa, ó. Ele vai cair, tá vendo? Olha que bonito, né? Então, eu vou trabalhar várias carreiras, uma com paetê, outra sem. Todas as carreiras são iguais, pontos altos com correntinha. Volto com a peça adiantada pra gente fazer o acabamento. É só isso, gente, uma carreira com paetê e a outra sem. E você vai observar que os paetês, eles vão ficar intercalados, tá bom? Se você quiser colocar paetê sobre paetê, também pode, vai ficar legal. Então, agora eu vou repetir essas 2 carreiras. Essa daqui eu tô prendendo paetê, a outra sem paetê, tá? E volto pra gente continuar a nossa peça. Gente, olha que coisa mais linda que tá ficando a peça. Estamos aqui na reta final. Tô mexendo aqui bastante para vocês verem o brilho disso. Aqui a peça em cima da mesa, vocês observam que os paetezinhos ficam para cima, outros para baixo, né? Só que quando você coloca a peça no corpo, eles ficam todos na mesma posição, fica bem certinho, bem bonito. Eu trabalhei aqui um total de 13 carreiras com os paetês, ou seja, então tem um total aqui de 26 carreiras, tá? Porque entre a carreira do paetê tem aquela que não tem paetê, tá bom? Vou passar para vocês as medidas. Eu já experimentei, tá no comprimento legal para mim, e vamos conferir essa medida, contando com aquelas 3 carreiras de pontos altos iniciais. Peça em repouso, eu tenho aqui 34 centímetros. Aqui a parte de trás, onde tem a abertura. O que que você vai fazer agora? Que eu já fiz aqui, mas você tem que fazer aí no seu corpo. Você vai colocar o sutiã, vai vestir essa peça, vai ficar como tomara que caia, né? E aonde tá saindo a alça do sutiã aqui na frente, ó, você vai colocar um marcador, porque a gente vai prender a alça aqui. Ela já vai cair em cima do sutiã. E vai pedir para alguém fazer a mesma coisa lá na parte de trás, ó. Você bota o marcador aonde tá a alça do sutiã, tá bom, pessoal? Mas isso aqui a alça a gente vai fazer mais para frente.
eu vou voltar aqui para a parte de baixo da nossa peça. Ah, e eu gastei até agora 234 paetês, porque em cada carreira eu tenho 18 paetês. Aqui eu vou fazer uma carreira de leque, então eu vou caminhar para dentro do intervalo, vou fazer 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Então, eu fiz um leque, laço, pulo o intervalo, vou para o próximo e vou fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. E assim a gente vai fazer contornando toda essa barra. Deixa eu só mostrar de pertinho aqui, gente, como esse ponto tá solto. Esse é o segredo da nossa peça. Aproximar mais. Olha, quando você tá tecendo, você pode achar que tá muito solto, muito aberto. Tô te mostrando aqui para você ter uma ideia de como esse pontinho tem que ficar solto para não perder o caimento da peça, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer minha carreirinha de leque, olha que beleza, e já volto pra gente continuar. Finalizando a primeira volta, ponto baixíssimo, caminha para dentro do leque e vou fazer mais uma carreira de leques. Você pode fazer quantas você quiser, tá? Eu vou fazer aqui só mais uma, então 3 correntinhas, um ponto alto, a mesma coisa. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Leque sobre leque, laçou, vai para o próximo leque dentro do intervalo e repete 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos. E aí você pode arrematar o seu fio, tá? Como eu não terminei, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo que a pontinha é a união do primeiro com o segundo novelo. Vou lá no avesso da peça, sempre que eu vou unir, eu dou um nozinho, deixo, ó, um pedaço grande de fio, tá vendo? Eu amarro 3 vezes, tá? Bem apertadinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu arremato. Vocês vão fazer o mesmo arremate lá na pontinha. Corto o fio, eu deixo sempre, olha, 1 centímetro de ponta aqui pra colar essa ponta. Por que que eu faço isso depois da peça concluída? Justamente para puxar essa pontinha para o avesso da peça. Aí eu vou aqui, deixa eu só tirar o excesso de cola, vou passar no ponto aqui um pouquinho de cola e já encosto a ponta do fio, ó, porque aí ela já vai secar grudadinha na peça, ó, e um pouquinho em cima do nozinho. Tá? Como eu tô mexendo, a pontinha tá levantando. Você deixa quietinha ali, porque seca rapidinho. E vai ficar aqui no avesso da peça, não incomoda. Deixa eu fechar aqui a cola. Não arranha, não fica dura. Ajuda aqui a pontinha para ela secar presa no ponto, gente, ó. Fica invisível, já tá presa. Não solta. E passei um pouquinho em cima do nozinho, ó, fica transparente, não solta mais. Então, quando você terminar, corta, arremata pelo avesso da peça, deixa 1 centímetro aqui e cola no avesso da peça, tá? Olha que beleza, ó. Não vai nem lembrar depois onde que tá essa união de fios. Então, eu vou fazer a segunda carreira pra gente ir para a parte final, que é as alças e o acabamento do decote e cavas. Finalizei aqui as 2 carreirinhas de leques, já cortei o fio, já arrematei. Adiantei uma alça, mas a gente vai fazer a segunda juntos, tá? O tamanho da alça, gente, é proporcional ao corpo. Eu vou falar aqui pra vocês como eu fiz, quantas carreiras, mas vocês têm que fazer, experimentar, né? Medir pra ficar certinho. Eu fiz a alça aqui com 7 pontos altos. Eu centralizei esses 7 pontos onde estava a minha marcação. Vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu vou tirar o marcador aqui da borda, na mesma posição, eu só vou descer ele aqui mais para baixo.
Vou pegar o fio, vou deixar uma pontinha sempre que é maior para o arremate, né? E vou distribuir 7 pontos. Então, vou deixar esse aqui como primeiro. 1, 2, 3. Ando 3 pontos para cá, faço 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, e vou distribuindo aqui, ó. 2, um para cada um, tá? 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 correntinhas, viro meu trabalho e sigo fazendo carreiras com esses 7 pontos altos. Na minha alça, gente, eu trabalhei 20 carreiras e tive ali um total de 26 centímetros. Então, se quiser uma alça mais grossa ou mais fina, você decide quantos pontos altos que você vai colocar na sua peça, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, que é só continuar. Então, eu trabalhei 20 carreiras, tenho 26 centímetros. Lá no final, eu cortei um pedaço de fio grande para costurar a minha alça. Eu vou fazer a segunda aqui e volto pra gente costurar. Agora que eu já tenho as 2 alças prontas, a gente vai fazer a costura. Para isso, eu vou usar a agulha de tapeçaria. Vou virar aqui a minha peça. Olha lá a marcação, né? Eu vou contar os pontos, porque eu vou deixar a mesma distância. Eu vou usar esse marcador aqui como referência. Então, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Vou tirar o marcador. Vou botar o fio na agulha de tapeçaria. Atenção para não costurar torcida, né? Então, aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Meu marcador tava aqui. Eu vou virar a alça desse jeito, para a costura ficar por dentro. E agora, eu vou pegar um pontinho na alça e um pontinho na blusa. Costura a mão mesmo. Do outro lado, você vai contar os 12 pontos a partir da abertura da blusa. Vai fazer a costurinha. Lembrando, gente, que a alça é uma coisa pessoal. Você vai ter que experimentar, medir, tá? Você pode usar as medidas que eu fiz aqui na minha como referência. Prende, experimenta. Depois, vê se já tá bom pra você. Então, vou costurar aqui. Ó. Parte de dentro vai ficar com a costura, aqui a parte de fora. Vou arrematar da mesma forma, só caminhar aqui com o fio, afastando ali da bordinha. Vou cortar deixando 1 centímetro. Ó, o pedaço de fio aqui para costura pode ser até menor do que esse que eu deixei, bem menor. E vou colocar um pouquinho de cola, sempre no arremate, tá? Porque o fio de viscose, ele escorrega. Pronto, aqui. 1 centímetro de pontinha de fio. Cola universal. Passa aqui na avesso da peça. Com a pontinha da cola, você deita essa pontinha aqui e deixa ela ali secando. Vai fazer a mesma coisa do outro lado e eu volto pra gente fazer o acabamento agora da cava e do decote. Alças costuradas, todas as pontinhas arrematadas, vamos para o acabamento. Eu vou fazer carreira de ponto baixo, gente. Um pontinho para cada ponto aqui na cava, na gola. Vou contornar essa pequena abertura aqui, porque depois vou colocar um botãozinho. Pode botar um cordão de correntinhas, tá? Aqui, ó, vamos pela cava. Nessa parte de ponto alto é fácil, você vai fazer um para cada um.
E aqui onde eu tenho os pontos altos nessa posição, em cada alcinha dessa, você vai fazer 2 pontos baixos. O meu acabamento é todo de ponto baixo, então eu vou começar aqui nesse ponto, só para você ver. Para fortalecer a minha peça, eu vou trabalhar entre os pontos altos. Então, aqui eu vou fazer só para mostrar para vocês, ó, um ponto baixo entre cada ponto. Quando chegar aqui na alça, você vai pegar o ponto alto da alça e vai fazer 2 pontos baixos. Já pula para o próximo ponto e faz 2 pontos baixos, ó. Um mais um, tá? Toda a peça vai ser desse jeito. Eu vou fazer aqui na cava, aqui no decote, circulando toda a parte aqui de cima. Você vai vir passando os pontos baixos, contorna essa aberturinha também, tá? E arremata e volto com a peça pronta para mostrar para vocês. Blusa finalizada. Já arrematei todas as pontas, aqui no acabamento coloquei só uma carreira mesmo de pontos baixos. Naquela aberturinha das costas, fiz um cordão de correntinhas, tá? Se você quiser, pode colocar um botãozinho, pode colocar fita de cetim. E o que sobrou do meu segundo novelo, gente, olha que rendimento bacana. 2 novelos para você fazer uma blusa, acredito eu, que até o tamanho G, você vai manter essa mesma quantidade de material. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de marcar a gente nas redes sociais, professora Renata Vieira Crochê e Círculo Produtos. Deixa aqui o seu comentário, sua dúvida, que eu passo para responder. Um beijo, pessoal. Até a próxima aula.